A oração de Jonas, uma oração de quebrantamento e exaltação ao Senhor. Olá, tudo bem? Eu sou Nixon Rocha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos começando o capítulo 2 do livro de Jonas. E nesse capítulo nós vamos ver a oração que Jonas faz no ventre do peixe. Essa oração é importante porque nos ensina muitas lições preciosas sobre nós mesmos. Nessa oração nós vamos perceber como Jonas percebe a si mesmo depois de ter fugido de Deus e ter tentado se esconder do Senhor. E ao mesmo tempo, Jonas reconhece a grandeza e a soberania de Deus, percebe o controle de Deus sobre todas as coisas e percebe que é absolutamente impossível fugir do Senhor. É importante nesse primeiro momento observar, se nós pegarmos o versículo 1 e o versículo 10 e tirarmos os versículos 2 ao versículo 9, que de fato é a oração de Jonas, não alteraria em nada a nossa compreensão sobre a narrativa de Jonas. O versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. E o versículo 10 diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas da terra. Percebam que se nós pegarmos o versículo 1 e o versículo 10, a narrativa não vai se alterar em absolutamente nada. Vamos continuar tendo a compreensão da história de Jonas. Mas ler essa história sem os versículos 2 a 9 é tirar muito do brilhantismo dessa história. Porque os versículos de 2 a 9 falam sobre a oração de Jonas. E essa oração ela vem numa forma de um poema. Nós temos o versículo 1 e o versículo 10 em prosa. E o versículo 2 ao versículo 9 vem descrito numa forma de um poema. Entre os versículos 2 e 9, nós percebemos claramente o paralelismo de ideias comum aos poemas hebraicos. Percebemos de um lado a angústia, a agonia, o desespero de Jonas, e de outro a ação de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus. De um lado, o clamor de Jonas e de outro, a resposta misericordiosa de Deus. E ao mesmo tempo há um paralelismo no todo, onde de um lado percebemos o desespero daquele que se afasta de Deus e que anda numa direção oposta à vontade de Deus, e de um outro lado, um Deus poderoso, soberano, que controla a natureza, onde não há circunstâncias que fujam ao seu direcionamento. Portanto, o capítulo 2 de Jonas é um capítulo para reflexão, é um capítulo para autoavaliação, é um capítulo que nos convida a refletirmos sobre as nossas ações, sobre a nossa caminhada e a consequência dessa caminhada quando oposta à vontade de Deus. O capítulo 2 mostra Deus dando um tempo para Jonas refletir sobre a sua atitude e refletir sobre a grandeza de Deus. O período que passa por 3 dias no ventre do peixe, Jonas tem a oportunidade de refletir sobre os seus atos e ao mesmo tempo de relembrar a caminhada dele com Deus e quão grande e importante é a bondade de Deus e o interesse de Deus para a salvação de pessoas. Jonas tem a oportunidade de refletir sobre o controle de Deus sobre a sua vida e sobre todas as coisas ao seu redor. Desta forma, assim quando lemos o capítulo 2 e de forma especial o poema contido nesse capítulo, nós percebemos as ações de Jonas. Jonas ora, Jonas clama ao Senhor, Jonas grita, Jonas olha ao seu redor e percebe a ação de Deus, Jonas percebe o controle de Deus sobre a natureza, Jonas tem a oportunidade de recordar
o tempo em que ele estava no templo do Senhor. Jonas pede o socorro e o livramento do Senhor. Jonas tem a oportunidade de louvar ao Senhor, de prometer um sacrifício ao Senhor. E Jonas termina fazendo a declaração: ao Senhor pertence a salvação. Vejam que há uma sucessão de atos que levam Jonas à autorreflexão e ao amadurecimento. Porque ao mesmo tempo em que ele reconhece o seu estado de afastamento de Deus e de miséria espiritual, ele percebe também o controle soberano de Deus. Reconhece que não há salvação em outro Deus a não ser o Senhor, o Deus de Israel. E é para esse Deus que ele agradece, é para esse Deus que ele promete, é para esse Deus que ele pede a ajuda e o favor de Deus. No capítulo 2 temos um Jonas bem diferente do capítulo 1. No capítulo 1 era um Jonas que dissimulava, que dizia para Deus que iria fazer e que não fazia. Era um Jonas que fugia, era um Jonas que ia na direção oposta de Deus. Era um Jonas que nem se importava com essa vontade de Deus, que dormia tranquilamente enquanto Deus ficou esperando. Mas aqui no capítulo 2 temos um Jonas diferente. Um Jonas quebrantado, um Jonas angustiado, um Jonas que sente o pavor da morte. E ao recordar do tempo que ele estava com o Senhor, ele sente mais do que o medo da morte, ele sente o medo do afastamento eterno de Deus. Mas o paralelismo do capítulo 2 e de forma especial desse poema descrito entre os versículos 2 e 9 também mostra como Jonas percebe o Senhor. Esses versículos também mostram os atributos de Deus. Embora Jonas tenha sido jogado ao mar pelos marinheiros, no versículo 3 nós percebemos que Jonas atribui isso ao Senhor. Ou seja, até a ação dos marinheiros em decidirem jogá-lo ao mar, Jonas percebe assim o controle de Deus nessa situação. Ele diz assim no versículo 3: Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas não acredita que foi lançado ao mar por uma ação humana. Ele reconhece a ação de Deus nessa ação humana. Jonas não acredita que tudo que acontece na vida deles é simplesmente uma ação da natureza. Jonas reconhece o controle de Deus sobre a ação da natureza, pois ele reconhece que as ondas que o encobrem e que o circundam pertencem a Deus, são uma ação de Deus para o seu tratamento. São uma ação de Deus nesse processo de redescoberta da vontade de Deus. Sim, no capítulo 2 nós temos expressões como me lançar-te no profundo do coração dos mares, todas as tuas ondas passaram por cima de mim. No versículo 4 diz: lançado estou de diante dos teus olhos. Percebam, não há nada que acontece que o Senhor não esteja observando. Deus é onisciente e está em todos os lugares acompanhando a ação do seu profeta. E o versículo 9, a conclusão que Jonas chega: ao Senhor pertence a salvação. Percebam que o poema põe de um lado as ações de Jonas, orando, gritando, clamando, angustiado, se sentindo sufocado, percebendo que está se afogando, envolto por águas, relembrando desesperadamente o tempo em que servia o Senhor, sentindo o peso e a angústia do seu afastamento de Deus, temendo que não estivesse mais na presença de Deus e desfrutasse da comunhão com Deus, se rendendo, reconhecendo, agradecendo a Deus pelo que ele viveu com o Senhor.
prometendo sacrificar ao Senhor algo especial, pedindo o favor de Deus. E ao mesmo tempo nós percebemos um Deus que ouve a oração, que escuta o clamor, um Deus que se importa, um Deus bondoso, um Deus generoso, um Deus que ouve a oração de Jonas e que responde essa oração, mandando que esse peixe o vomite na praia. Vejam que o capítulo 2 continua descrevendo uma série de descidas na vida de Jonas e também a retomada desse submergir. Vejam que no capítulo 1 nós já tínhamos visto que Jonas, depois de ouvir a palavra do Senhor, desce para Jope, tentando ir na direção oposta da vontade de Deus para Tarsis. Quando ele chega em Jope e embarca no navio, diz o texto que ele desce para o porão do navio. Depois o capítulo 1 diz que ele é lançado ao mar pelos marinheiros. Então, desde o capítulo 1 já tinha uma sucessão de descidas de Jonas. Desce para Jope, desce para o porão do navio, desce para as águas. E o início do capítulo 2 é engolido pelo peixe, desce para a entranha do peixe, desce para as entranhas do mar, desce para as entranhas do Sheol, ou o mundo dos mortos, era assim que ele estava se sentindo. E continua o texto dizendo que ele desce para as raízes das montanhas, ou seja, muito abaixo do mar. É uma sucessão de descidas. Quando nos afastamos de Deus, andamos para uma direção completamente oposta. E como mostrou o texto, nós vamos descendo até o profundo abismo. O abismo moral, o abismo emocional, o abismo existencial. Mas Jonas tem a oportunidade de reconhecer tudo isso e de fazer uma autoavaliação e de pedir a ajuda de Deus e a misericórdia de Deus, tendo assim a oportunidade de subir novamente e terminar em terra seca, onde a estabilidade, onde a segurança, onde o sol brilha. Jonas teve uma segunda chance dada por Deus. Jonas recebeu a misericórdia e a graça de Deus. Muitas pessoas vivem neste mundo andando numa direção completamente oposta à vontade de Deus. Mas a misericórdia e a graça de Deus nos dão oportunidades para meditar sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Será que estamos envolvidos com tantas coisas que tiram a nossa paz, que roubam a nossa vida aos poucos, sem perceber ou sem reconhecer a grandeza de Deus, o cuidado de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas? Será que já não chegou a hora de reconhecer que a salvação vem do Senhor? Será que já não chegou a hora de você pedir o favor e a misericórdia de Deus, o perdão de Deus? Tome a decisão certa. Faça aquilo que Deus lhe disse para fazer. Se a palavra de Deus falou o seu coração, se você aprendeu alguma coisa boa nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Aperte no sininho para que você fique sabendo quando os novos vídeos forem postados. Dê o seu like. Que Deus nos abençoe.